Que privilégio, que alegria estarmos juntos mais uma vez. E o nosso desejo não é outro senão juntos termos um encontro com o Senhor. E para isso eu leio a palavra do Senhor lá no Salmo 34, que Davi expressa muito bem a presença do Senhor na vida dele. E eu espero que seja a sua realidade e a minha também. E o salmista diz, e nós dizemos com ele: bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo. E toda a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Parece que Davi estava escrevendo para nós nos dias de hoje, não é? Nós que precisamos pedir ao Senhor que nos alivie de todos os temores. Todos. Qualquer que possa circundar a nossa vida. Que nós possamos levantar os nossos olhos ao Senhor e dizer a uma só voz, como o Davi nos diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Nós agradecemos o chamado das Escrituras, em Salmo 34, onde o Teu Espírito leva Davi a buscar o Senhor em todo o tempo. E nós o fazemos nesta manhã, através do nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, dias jamais imagináveis, e nós pedimos em nome de Jesus a esperança da glória, onde nós chegamos à Tua presença pelo poder do sangue do Calvário. Nós chegamos para dizer: Senhor, socorre o Teu povo, toma conta da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas vidas, das nossas famílias, em nome de Jesus. Fala conosco esta manhã, Senhor. Enche o nosso ser, mente e sentimentos de que o Senhor é Senhor eterno, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que o Senhor muda as nossas circunstâncias e que o Senhor está conosco, seja qual for as aflições passadas. Senhor, ser presente. Por isso nós te pedimos, queremos ouvir o Senhor. E para tanto pedimos que, se há em nós alguma coisa, se há entre nós algum pecado não confessado, que o sangue de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nos purifique, nos limpe e nos coloque puros, curados diante do Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz e possamos ser cheios da Tua presença. Senhor, nós te agradecemos já o que o Senhor fará. No nome santo, forte e doce de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico que cantamos quando fui consagrado ao ministério, ainda era bem jovem. E esta semana uma amiga do Brasil falou com Noemi que se lembrou daquele cântico. E ela me sugeriu ontem: por que não cantarmos? Então, sem instrumento, e com a voz já não é mais a mesma, mas com a graça de Deus, gostaríamos de deixar a mensagem que diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ao Teu altar me entrego, eis-me aqui, sem vacilar me achego, eis-me aqui, ó Senhor, chamaste com afeto e em submissão completa, me rendo a Ti, Senhor meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita, agora bem feliz sou Teu. Eis-me aqui, dirige
abrigo, ou num lugar amigo, da cruz de Cristo falarei. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Senhor. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor. Senhor. Quero ir, quero dar, quero orar. Ó Senhor, envia-me. Que Jesus quer a todos salvar, e em seu sangue precioso lavar. São as novas que hei de levar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor. Senhor. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor. Senhor. Quero ir, quero dar, quero orar. Eis-me aqui, eis-me aqui. Ó Senhor, envia-me. Amém. Obrigado, Noemi. Eu gostaria de compartilhar com você um tema muito atual, muito real e que se aplica bem aos dias que estamos vivendo. Está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 4, e eu vou ler vários versículos, por isso eu peço a sua atenção. Se você tiver a Bíblia à mão, seria bom mantê-la aberta, porque eu vou fazer vários comentários neste texto. Trata sobre o encontro do Senhor Jesus no poço de Jacó com uma mulher samaritana. E o tema de hoje é religião e relacionamento. E Jesus fala bem claro sobre esse assunto de religião e relacionamento, de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu creio que ele aplica muito bem à nossa vida este tema, visto que hoje nós estamos numa situação em que nós não podemos ir para os templos para nos encontrarmos, para desfrutarmos do convívio e da comunhão uns com os outros, mas podemos manter a comunhão com o Pai, com o nosso Deus, manter o nosso relacionamento com Ele, porque nada pode impedir o nosso andar com o Senhor. E a ênfase que eu gostaria de chamar a sua atenção depende da leitura desses 30 versículos. São 30. E eu espero ler de maneira agradável para que possa conservar a nossa atenção e nos ajudar a transportar a nossa imaginação, a nossa mente àquele momento em que aquela mulher samaritana foi abordada por um judeu, por Jesus. E aqui nós aprendemos muita coisa. Diz a Bíblia, João capítulo 4, versículo 1 a 30. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, isto é, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber,
a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, aqueles homens da cidade, e foram ter com Jesus. Pai querido, eu peço que o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito, fale ao nosso coração, para que possamos ouvir a voz do Senhor, o autor da Bíblia, nos explicando, Pai, este acontecimento, e aplicando-o à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, ao nosso dia hoje. Que tão somente o Senhor fale pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, para que somente o Senhor, somente o Teu nome seja glorificado hoje em nossa vida, na Tua igreja, mantendo-nos ainda mais unidos ao Senhor. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para quem conhece bem a Bíblia, para quem está acostumado a lê-la, sabe que no capítulo 3, o capítulo anterior a esse, o Senhor teve um encontro. Durante a noite, alguém foi procurá-lo. E este alguém se chamava Nicodemos. Era um mestre, um rabino judeu. Jesus estava em Jerusalém nessa ocasião. E este homem foi a Jesus e disse: mestre, bem sabemos que vens de Deus, porque nenhum homem pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus mudou o assunto e disse: olha, na verdade eu te digo que se você não nascer de novo, de maneira nenhuma verá o reino de Deus. Olha, o homem veio elogiar Jesus. Ele era um mestre. Ele fazia parte do Sinédrio, dos homens mais elevados em termos espirituais no meio judeu. E de repente ele reconhece que Jesus veio de Deus e declara com seu próprio
falar estas coisas. Mas Jesus não se impressionou. Jesus conhecia o coração, Jesus sabia que esse homem era religioso, mas Jesus sabia que algo maior faltava. Era relacionamento com Deus. Por isso Jesus disse, você pode ter muita religião, mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus que você tanto anseia. O tempo passou e chega no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, tendo sabido que se falava entre os judeus que ele estava batizando mais discípulos do que João, embora não era ele que batizava, mas os seus discípulos batizavam, Jesus entendeu que era hora de sair de Jerusalém e ir para a Galileia. E a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Interessante que se era-lhe necessário, se você conhece a cultura daqueles dias, o que a Bíblia explica, o que a história explica, na verdade era necessário que ele passasse por fora de Samaria e não pela Samaria. Porque os samaritanos não viam com bons olhos os judeus e nem tampouco os judeus aos samaritanos. Eles faziam um contorno todo por fora da Samaria para não ter que passar pela terra dos samaritanos. Porque havia uma rivalidade religiosa entre eles, que causava todo um problema social. Só que a Bíblia diz alguma coisa contrária. A Bíblia diz, era-lhe necessário passar pela Samaria. E se você olha para o texto e você vê que havia ali uma mulher meio-dia, à sexta hora, ao meio-dia, à beira do poço buscando água, você vai compreender por que a Bíblia diz que era-lhe necessário. Porque Jesus sabia que naquele lugar havia aquela mulher. Era necessário, segundo a tradição, que ele desviasse de Samaria. Mas segundo a necessidade humana, era necessário que ele passasse por Samaria, porque ele precisava ali ter um encontro. Um encontro com uma mulher que era desprezada pela sociedade. Era costume ir buscar água pela manhã, ou então ao cair da tarde, para o dia seguinte. Mas nunca ao meio-dia, raramente ao meio-dia, porque o calor do sol era escaldante. As pessoas evitavam. Por que essa mulher ia ao meio-dia? Porque talvez, provavelmente, suponho eu, ela estava evitando encontrar com as outras mulheres. Quando Jesus falou, chama o teu marido e vem cá, ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, você falou a verdade, porque você teve 5. E o que tem agora não é seu. Segundo a tradição rabínica, os rabinos diziam que uma pessoa podia casar até 3 vezes. Se houvesse divórcio, até 3 vezes, não mais que 3. Isto é, um homem não poderia casar mais do que 3 vezes e nem uma mulher. Por mais infeliz que tenha sido nos relacionamentos, teria, depois do primeiro, mais 2 chances. Mas nunca 5, e muito menos 6. O Senhor disse, você teve 5. E agora tem um que nem é seu, quer dizer, agora nem casada estava, ela estava amigada, vivendo um relacionamento sujeito a crítica. Mas nós não vemos Jesus condenando-a. Nós vemos que Jesus tratou da mesma forma que tratou a Nicodemos, ele tratou com a mulher. Jesus, com gentileza, com bondade, ele venceu a barreira social e religiosa. Porque o versículo 14 diz assim, o versículo 9 diz assim, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E a mulher lançou isso em face de Jesus. Como sendo tu judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana. Ali havia 2 agravantes, mulher e samaritana. Segundo a tradição dos rabinos, um homem não deveria conversar com mulher na rua, em lugar público, nem com a sua, quanto mais com a de outro. Se você já observou na cidade de London, grupos de pessoas árabes antigas, pessoas que já têm mais idade, geralmente o marido anda na frente e a mulher anda atrás.
eles não falam. Parece que nem são conhecidos um do outro. Você já notou isso? Quando vê um árabe mais jovem, às vezes você vê ele até de mão dada com a esposa. Mas o mais velho, eles não andam juntos. Ela vai atrás, ele vai à frente. E parecem gente estranha. Assim eram os judeus naquele tempo também. Eles guardam uma tradição até hoje, os árabes. Os judeus já venceram isso. Mas até hoje, o que você vê é o que acontecia ali. E então a mulher estranhou. Como você fala comigo que sou mulher? E mais, como você fala comigo que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com a gente. E Jesus disse, se você soubesse quem lhe pediu água, e quem é que fala com você, você lhe pediria e ele daria água da vida. Aí a mulher fala, mas é o Senhor maior do que o nosso pai Jacó, que abriu esse poço? E aí começa todo o problema da barreira religiosa. Ela disse, é o Senhor maior do que... E muitas vezes, quando as pessoas ouvem de Jesus, é isso que pensam. Elas dizem que creem em Jesus. Mas a primeira coisa é o relacionamento com Jesus maior do que a minha religião? É o relacionamento com Jesus maior do que o ensinaram meus pais? Porque ela logo em seguida diz, os nossos pais dizem que devemos adorar neste monte de Gerizim, porque por volta dos anos 333 a.C., quando voltaram para Samaria, por ordem dos assírios, eles construíram um templo no monte Gerizim. E ali eles adoravam. E agora ela dizia, nossos pais adoravam aqui nesse monte. E vocês dizem que é em Jerusalém. O que está certo? E aí está o grande problema. Jesus dizia, olha, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós sabemos. E o que nós sabemos é certo. Porque eles seguiam a Bíblia toda. E os judeus conheciam bem a palavra. Os outros seguiam por ouvir falar. E é muitas vezes assim o relacionamento. As pessoas dizem, mas eu aprendi assim com meus pais. E agora vem o pastor me ensinando que é preciso entregar a vida a Jesus e recebê-lo como Senhor, Salvador e Rei. Eu tenho a minha religião. Mas Jesus rompeu as barreiras. Ele rompeu a barreira do relacionamento. Quando diz que os judeus não conversavam com os samaritanos, se você conhece as histórias de Jesus, Jesus contou uma história de um homem bom. E esse homem era samaritano. E até hoje é conhecido como a parábola do bom samaritano. Jesus entrou certa vez em Samaria, e eu contei isso já numa outra mensagem que eu preguei, e vieram a ele 10 leprosos gritando, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus curou os 10. E somente um voltou para agradecer. E Jesus disse, não foram 10 os curados? E somente este samaritano volta para agradecer? Então veja, Jesus vencia a barreira. Ele via o valor na pessoa independente de ser judeu ou samaritano. Ele via o valor na pessoa independente de ser um mestre judaico, como era Nicodemos, um dos principais dos judeus, e uma mulher desprezada da sociedade, porque tinha infringido a lei suportava até 3 casamentos, ela já tinha tido 5 e agora estava no 6º relacionamento. Uma mulher que era samaritana, que os judeus não conversavam com o samaritano, e por ser mulher, Jesus não podia conversar com ela publicamente, porque a lei rabínica não permitia. Mas Jesus era maior que Jacó. Ele disse, se você souber quem está falando com você, você vai saber que não é um homem qualquer. Eu sou aquele que desceu do céu. Eu sou o Filho de Deus. Ela disse, Senhor, um dia o Messias virá. Ele disse, sou eu que falo contigo, eu sou ele. Então, Jesus mostrou que Deus está acima das barreiras criadas pelos homens. Porque essas coisas que eu mencionei não estão na Bíblia como uma regra que Deus estabeleceu.
mas como preconceitos que os homens criaram e viviam. E muitas vezes os preconceitos impedem os relacionamentos das pessoas, impedem os relacionamentos com Deus. E aqui está o caso. Religião ou relacionamento? A mulher falava, nossos pais disseram que é aqui, vocês dizem que é ali. E Jesus disse, vem a hora, que nem aí onde vocês adoram, nem lá onde nós adoramos. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Por que procura? Ontem à noite eu e Noemi estávamos ensaiando o hino que cantamos hoje. E estávamos no quarto, sentados na cama ensaiando. E quando acabamos de ensaiar, ela falou, Benzinho, eu esqueci meus remédios lá na mesa da cozinha. E o que eu fiz? Eu fui buscar. Por que fui buscar? Porque não estava perto. Se estivesse perto, ela pegava. E quando a Bíblia diz que Deus busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, é porque há poucos que estão verdadeiramente perto de Deus. Às vezes perto da religião, às vezes perto dos conhecimentos sobre Jesus, mas longe de conhecer Jesus. E aqui está o quadro. Deus vence as barreiras e você precisa vencê-las também. Se você quer um relacionamento com Deus, você precisa vencer as barreiras daquilo que aprendeu, daquilo que disseram, daquilo que você acha, e ir ao livro santo, a palavra de Deus, e ver o que a Bíblia diz. E Jesus explicou isso, que ele dá a água da vida. E a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não precise mais vir ao poço buscá-la. Ela ainda não havia entendido. Ela pensava na água física, e Jesus está falando da água espiritual. Ela não queria voltar ao poço, porque certamente não queria encontrar aquelas senhoras que iam buscar água no mesmo horário, então ela tinha que ir num horário impróprio. Mas podia mesmo assim encontrar alguém. Ela não era bem vista. Então ela pensou, com isso eu resolvo o meu problema. E Jesus mostrou, olha, ainda que você diga que esse poço é do pai Jacó, que grande patriarca de Israel, mas se beber dessa água vai ter sede novamente. Esse poço é igual a qualquer outro poço. E assim é a religião. A religião ela é igual a outra religião. Se você confiar na religião, você continuará com sede de Deus. Mas se você beber da água que Jesus dá, você nunca mais terá sede. Porque Jesus é a água viva que sacia a nossa sede. Ele é a resposta de Deus para os nossos problemas. Quando João escreve o seu evangelho, ele diz que o Verbo se fez carne. E vimos nele a glória do Pai. Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando chega nesse capítulo 4, nós vemos isso. A Bíblia diz que Jesus teve fome e os discípulos precisaram ir à cidade comprar comida. A Bíblia diz que Jesus estava cansado e ele assentou-se à beira do poço de Jacó. A Bíblia diz que ele teve sede e ele pediu à mulher, dá-me de beber. 3 coisas que identificam Jesus como ser humano. Ele cansou-se, ele teve fome e ele pediu água. Ele teve sede. Sabe por quê? Porque Jesus quer que nós saibamos que ele compreende muito bem as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas fraquezas. E como ele venceu todas as coisas, nós podemos vencer também. Por isso que lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele disse, eu tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo, venceu o pecado, venceu também as coisinhas do dia a dia. Ele cansou, precisou sentar-se à beira do poço. Ele teve fome, os discípulos precisaram comprar comida. Ele teve sede, ele pediu água à mulher. Mas ele tinha uma água maior, a água da vida. E sabe, este texto é cheio de surpresas. Como disse, Jesus vence barreiras. A primeira surpresa foi a mulher dizer, como sendo tu judeu, falas comigo que sou samaritana. Então ela ficou surpresa que um judeu falasse com uma samaritana.
que um judeu falasse com ela sendo mulher. Ela disse, sou eu mulher. Você fala comigo, como eu disse, a tradição não permitia isso. Os costumes não permitiam isso. A outra surpresa foi que quando os discípulos chegaram, diz a Bíblia que maravilharam-se, mas o maravilhar não é no sentido de estar assim, felizes de ver algo. Estavam perplexos de ver que Jesus conversava com uma mulher. Sendo um rabino que conhecia a tradição, conversava com uma mulher. E que conversava com uma mulher samaritana. A outra surpresa foi que, se você tem a Bíblia aberta, você vê que a mulher voltou e foi contar a aqueles homens. Quem são aqueles homens? Aqueles que a conheciam, que conheciam o seu passado. E ela disse, encontrei o Messias. Porque ele falou tudo o que eu tenho feito. Eu acho que os homens começaram a coçar a cabeça. E agora? Mas eles quiseram ver se era verdade. E diz a Bíblia que enquanto Jesus falava da seara e os ceifeiros, que o campo já estava branco para a ceifa, que vocês dizem que ainda leva 4 meses, mas eu digo que já chegou a hora, Jesus está falando em termos espirituais. Jesus estava dizendo, chegou a hora da ceifa. E nós estamos ceifando não é somente entre judeus, nós já estamos começando a ir aos samaritanos. E de repente, diz a Bíblia, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos creram nele, por causa da sua palavra. E disseram à mulher, já não é pelo que você nos tem dito que cremos, porque nós mesmo o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A outra surpresa foi essa. Os homens viram aquela mulher transformada e foram ver se era verdade. É isso que o Evangelho faz. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se isso acontece, as pessoas vão ver. E as pessoas vão querer saber. E elas vão vir a Jesus. Paulo diz, procurai responder com temor e mansidão a todo aquele que perguntar sobre a razão da esperança que há em vós. E foi isso que a mulher fez. Ela foi e contou. Os homens se maravilharam e quiseram saber quem é esse Jesus. Pediu que Jesus ficasse com eles e depois disse a ela, olha, agora já não é mais pelo que você fala que nós cremos, mas é porque nós mesmos ouvimos e ouvimos. E nós sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Meu amigo, relacionamento com Deus é mais que religião. Relacionamento com Deus é ter uma experiência com Cristo e saber que Ele é real. Não é mais pelo que ouvimos, mas é porque agora nós cremos e vemos. E isso você vê pela Bíblia. Você tem a Bíblia, leia a Bíblia. E se você é um crente que anda com Jesus, quando você falar de Jesus, as pessoas quererão saber quem é esse Jesus. Mas se você não anda com Jesus, você pode falar o quanto quiser de Jesus. E as pessoas não vão querer ouvi-lo. Não vão querer ouvi-la. Porque a transformação que Jesus faz é como aquela água que ele disse transbordará de dentro de você como um rio de água viva. É transbordante. É uma alegria contagiante, incontida. É alguma coisa que os outros percebem, algo novo aconteceu, eu quero saber que Jesus é esse. E relacionamento com Deus é mais que religião. Porque hoje nós não podemos ir às igrejas, mas nós podemos ter Jesus no nosso lar, na nossa casa. Nós não podemos ir ao templo adorar, abraçar os irmãos, levantar as mãos e louvar ao Senhor, usar a nossa voz e cantar louvores com o nosso grupo de louvor, que aqueles jovens cantam tão lindo. Ou cantar os hinos quando o irmão Wagner toca o órgão. Ou abrir a Bíblia e ouvir quando o pastor está pregando. E orar quando pessoas vão para a frente aceitando Jesus como Salvador. E depois ir para o café com o pastor e ter o nosso tempo de comunhão, que às vezes dura quase 2 horas. Hoje nós estamos isolados. Não sabemos por quanto tempo. Isolados uns dos outros, mas não do Senhor.
Porque Deus procura adoradores. E quando Deus procura, Ele entra no lar ainda que as portas estejam fechadas para todos, mas não para Ele. Nós vimos a semana passada que os discípulos estavam em casa por medo dos judeus. E Jesus entrou na casa, estando as portas fechadas, e disse: paz seja convosco. As pessoas estão fechadas hoje por medo do coronavírus. Mas se Jesus entrar na casa, a paz entra no coração. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Que falou com Nicodemos, que era um mestre, mas também falou com uma mulher que vivia à margem da sociedade. Por enganos, por erros que fez na vida. E Jesus não a julgou, Jesus não a condenou, como muitas vezes os religiosos fazem. Jesus teve compaixão dela. Jesus falou da sua necessidade. Porque a hora que ela recebesse a água da vida, do seu interior fluiriam rios de água viva, como disse Jesus. Ela não seria mais uma mulher carente de compaixão, de amor. Ela teria amor para dar. E ela foi contar àqueles homens do verdadeiro amor. Não o amor que ela viveu todos esses anos sem Deus, tentando um, tentando outro, nenhum deles dava certo, agora estava no sexto relacionamento e talvez não fosse dar certo também. Mas ela encontrou um homem diferente, que a olhava diferente, que não a tratava como os outros tratavam. Aquele que veio do céu e disse: eu sou o Salvador do mundo. Eu darei a minha vida aqui para que você, através de mim, tenha a vida eterna. Ele anunciava isso constantemente. E aqueles samaritanos, homens que também tinham problema com os judeus, eles não se gostavam, gostaram de Jesus. Porque Deus se preocupa com relacionamento mais que a religião. Nossos pais dizem que é nesse monte que devemos adorar. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a hora é em que você adora a Deus em casa. Nós estamos impedidos de nos encontrar. Olha, temos uma saudade tremenda. Eu e Noemi temos uma saudade enorme. E saudade só tem quem ama. Você só sente falta dos que você ama. E se você sente saudade da igreja, é porque você tem Jesus no coração, é porque você ama o povo de Deus. E Deus vai nos abençoar. Que um dia nós vamos estar novamente na casa do Senhor. Porque ninguém tem maior interesse do que ver a sua casa cheia do que Deus. Porque Deus vai acrescentando assim à igreja aqueles que se hão de salvar. E a glória do Senhor é grande quando a casa de Deus está cheia. Mas há um tempo de espera. E esse tempo de espera talvez seja o tempo de preparação que Deus está nos dando. Para buscarmos mais a Deus. Para termos mais saudades. Para que quando for permitido possamos encher a casa do Senhor com alegria. Como quem vai à fonte de água viva com sede verdadeira. E é isso que essa senhora encontrou. E é isso que a Bíblia diz. Em Jesus saciamos a nossa sede. Mas enquanto não pudermos nos encontrar, pelo menos presencialmente, agora estamos pelo meio virtual, graças a Deus, que deu sabedoria e inteligência aos homens para criar toda essa tecnologia. Mas enquanto isso, nós vamos nos alegrando no Senhor. Porque enquanto temos sede de liberdade, de voltar à vida normal, aos nossos relacionamentos com os irmãos em Cristo, os amigos, os familiares, Jesus vem, visita o nosso lar e vai saciando a nossa sede. Porque vida com Deus é mais que religião, é relacionamento. É alguma coisa que nós cultivamos dia a dia, através da oração, através do tratar a família, através de gastar um tempo lendo o livro santo, a Bíblia, e orando, através de cantar louvores ao Senhor, através do Café com o Pastor, que a gente pode assistir pelo Facebook, no YouTube, através desse culto que nós estamos hoje
online, mas graças a Deus por isso. Deus sabe todas as coisas e Ele sabe que esse tempo viria. Porque Deus vem do futuro, nós do passado. Nós só lembramos o que já aconteceu. Deus sabe o que ainda vai acontecer. Por isso nós temos que ter os nossos olhos voltados para Cristo, autor e aperfeiçoador da nossa fé, no qual não há engano, no qual há certeza, no qual há resposta, no qual há uma água que sacia a nossa sede. Então lembre-se, é mais que religião, é relacionamento. É relacionamento com Deus através de Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus abençoe. Noemi tem uma palavra e assim ela vai orar. E com a oração da Noemi nós estaremos encerrando estes momentos de encontro com Deus através da internet. Deus abençoe. Chegamos ao final do nosso culto. Nós desejamos que a bênção do Senhor cubra esta semana as nossas vidas, como um todo. Nossas mentes, nossos sentimentos, nossa maneira de ver o Senhor em todas as coisas. Nós queremos orar a bênção araônica nesta hora, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nos guarde. E é dessa forma que estaremos terminando. Senhor, a cada uma que esteve conosco nesta manhã, pedimos que a Tua presença tenha sido feita e enchido os corações, os sentimentos, para que essa semana seja de vitória. Não sabemos o que está diante de nós nesta semana, mas sabemos quem está conosco é o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, prepara-nos para uma semana de alegria, de paz. Se alguém está doente, nós pedimos, Deus eterno, que o Senhor possa levantar e curar e restabelecer a saúde e dar esperança, é a nossa oração. E nós oramos como a Tua palavra nos ensina, que a paz, o amor e as consolações do Senhor seja com as nossas vidas e com todo o Teu povo espalhado sobre a terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor sobre você, sobre mim, sobre nós, levante o seu rosto. E que o Senhor, em meio à tribulação, a esses dias difíceis, o Senhor mesmo nos dê a paz. Até a próxima vez. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu